no seu capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 8. E nós vamos ler, irmãos, a partir do verso de número 23. Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 23. Jesus acalma uma tempestade. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Mateus 8, de 23 até o verso de número 27. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar obedecem? Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos dar sequência à nossa série de estudos sobre fé. Nós estamos na terceira parte de uma série de estudos intitulada Fé e Vida Cristã. No próximo slide, irmãos, nós vamos ver aí a sequência das mensagens que nós já vimos. A primeira mensagem foi no dia 13 de outubro, e nós estudamos sobre Hebreus capítulo 11. Naquela oportunidade, nós fizemos uma introdução e análise da definição do termo fé na palavra de Deus. A segunda mensagem foi exatamente no domingo seguinte, no dia 20 de outubro, quando nós estudamos Mateus capítulo 14, com o tema Os Perigos de uma Fé Vacilante. E que interessante, não é, irmãos? Quando nós lemos esse texto agora, que acabamos de ver, parece que era o mesmo texto que nós pregamos na oportunidade passada, Mas são dois eventos distintos. Aquele primeiro evento que nós vimos no domingo retrasado, na verdade foi a segunda vez que houve uma tempestade no mar da Galileia. Foi quando Jesus andou por sobre as águas. Nessa ocasião que nós estamos estudando hoje, foi a primeira vez que há o registro da tempestade no mar da Galileia. E nesta ocasião que nós vamos tratar hoje, Jesus não andou por sobre as águas. Ele estava dentro do barco, repousando, quando se abateu um grande temporal no mar da Galileia. Mas hoje é o terceiro sermão, a terceira mensagem sobre a fé, dessa série Fé e Vida Cristã. E o que nós queremos abordar na tarde de hoje, irmãos, na noite de hoje, é o tema a natureza de uma pequena fé. Então vamos na sequência. Nós falamos o que é fé na primeira mensagem. Na segunda, nós falamos exatamente sobre os perigos de uma fé vacilante, uma fé que fica alternando muito. E hoje nós vamos ver sobre a pequena fé. Qual a natureza? Quais os benefícios? O que ela alcança? O que ela conquista? É bom ter uma pequena fé? É salutar ter uma pequena fé? É isso que nós queremos abordar na noite de hoje no tema a natureza de uma pequena fé. Então vamos ao contexto desse texto. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ver, narra um episódio que ocorreu exatamente após uma série de curas e milagres que Jesus havia realizado. Inclusive, Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Então, nesta sequência aí, lá está Jesus novamente no mar da Galileia, junto com seus discípulos, e agora ele está dentro do barco. E aquele barco, quando começa a navegar, irmãos, durante a travessia, o tempo muda. O vento sopra mais forte, as ondas elas se alteiam e o barco ele é atingido por uma forte tempestade, de ventos,
e ele fica à deriva, ele é varrido pelas ondas, nos diz o texto. Jesus está presente no barco, mas nos diz o texto que nós acabamos de ler que o Senhor está repousando, está cansado, fisicamente ele está exausto. O dia de Jesus foi um dia muito intenso fisicamente e que exigiu muito dele espiritualmente. Então ele está no barco e naquela questão do barco subir e descer as ondas, ele acaba adormecendo profundamente. Só que o que para Jesus era motivo de embalar o seu sono, para os discípulos era motivo de desespero. E eles então tentam de todas as formas levar aquele barco a um lugar seguro e não conseguem. Então eles vão atrás de Jesus, eles vão até Jesus e gritam: Senhor, salva-nos, perecemos. Então novamente Jesus desperta do sono. Jesus repreende primeiro os discípulos, dizendo: por que sois tímidos para crer, homens de pequena fé? E depois, conforme nós aprendemos no domingo anterior, ele acalma o vento e o mar e faz uma grande bonança. E aí os discípulos ficam maravilhados e eles dizem: quem é este homem? Que ele é capaz até mesmo de ordenar o vento e o mar. Isso nós não sabíamos. Nós temos visto durante esses dias todos Jesus efetuar curas maravilhosas, coisas maravilhosas, mas mandar o vento parar, mandar as ondas voltarem ao seu curso normal. Que homem é este? E eles ficam maravilhados. Mas aí vem o texto de Jesus: porque sois tímidos, homens de pequena fé. E é exatamente daí, irmãos, que nós queremos extrair dessa expressão algo que vai compor o tema da nossa mensagem: a natureza da pequena fé. Nós queremos aprender na noite de hoje, irmãos, que natureza é essa que, mesmo sendo pequena, essa fé é capaz de produzir para a nossa vida cristã. Então nós elencamos aqui, irmãos, 4 aspectos dessa natureza da pequena fé. Vamos ver a primeira. O primeiro aspecto, irmãos, da natureza da pequena fé é a seguinte: mesmo uma pequena fé nos faz olhar para dentro de nós mesmos em busca de recursos pessoais. Mesmo uma pequena fé, ela é capaz de fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, buscando forças ou experiências para que nós possamos enfrentar a situação. Vamos falar sobre isso. A maioria, ou uma grande parte daqueles homens, eles eram pescadores, conforme nós já aprendemos. Eles estavam acostumados ao mar, a peixe, sabiam nadar, sabiam remar, e sabiam sim, eles estavam acostumados à mudança de clima e tempestades no mar da Galileia. Só que ali, quando aquele barco ele começa a ser varrido pelas ondas, é muito natural que pelo próprio instinto de sobrevivência, aqueles homens começassem então a pegar os remos dali, diminui a vela dali para que o vento não sopre tanto sobre o barco. Ou seja, aqueles homens foram colocar em prática a sua própria experiência adquirida ao longo de anos de pescadores para salvar a própria vida. Então o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que naquele momento a pequena fé que aqueles homens tinham fez com que eles olhassem para dentro de si, como que dizendo: o que é que está acontecendo? Ou seja, eles estão identificando a situação. Eles olham para o céu e percebem: olha, essa tempestade não é de pouca duração, ou é de longa duração, ou é apenas uma chuva forte, daqui a pouco vai passar. Eles começaram então, irmãos, ali a perceber também por que isso está ocorrendo. Por que esse vento mudou tão rapidamente? Que frente fria é esta? Irmãos, nós temos muito, nós que somos urbanos, nós temos muito a aprender com os homens do campo. Os homens do campo, eles têm um conhecimento que para nós, a gente não sabe como é que eles sabem, mas eles sabem. Eles olham para o sol, eles sabem se localizar, eles sabem que horas são aproximadamente, e eles sabem, inclusive, de onde vem a chuva. Olha que interessante, o próprio pássaro, o João de Barro, que certamente os irmãos devem conhecer,
Olha que interessante como Deus é criador. Ele dá a condição ao João de Barro de fazer a casinha dele com as costas de onde vem a chuva. Então a abertura da casa dele nunca está para onde vem a chuva, é exatamente a parte traseira. Então no campo existem muitas informações que nós, da cidade grande, nós não conhecemos. Aqueles homens sabiam identificar essas mudanças. Então eles estão em busca de informações que estão dentro dele. Então depois que eles identificaram a situação, depois que eles identificaram o que estava ocorrendo, a próxima pergunta que eles poderiam fazer é: o que é que eu sei acerca disso? Será que eu tenho que recolher as velas? Ou eu tenho que aumentar as velas? Isso é uma linguagem, irmãos, de velejadores. Quando há um vento muito forte, eles não põem a vela a todo plano, ou seja, eles não crescem a vela, porque se tem vento muito forte, quanto mais vela tem, aquela vela pode quebrar, o mastro pode quebrar, ou pode fazer aquele barco afundar. Se vem um vento de trás e enche a vela da frente, que é chamada vela balão, a vela que fica bem na frente do barco, aquele barco pode inclinar a sua parte dianteira, a proa, e ele afunda. Então, quem conhece vento, quem conhece mar, eles conhecem a hora de aumentar o pano da vela ou diminuir. Isso é a própria experiência da vida. O que é que eu sei acerca disto? Como é que eu posso enfrentar? Eles passam então a identificar possíveis soluções. Irmãos, a fé, por menor que seja, ela faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos. É natural até por um instinto de sobrevivência. Isso ocorre em qualquer situação. Um motociclista ou um condutor de qualquer veículo, quando ele se vê diante de qualquer perigo ou de qualquer coisa anormal, ele vai em busca daquilo que ele sabe fazer. Então, em primeiro lugar, a natureza é de uma pequena fé. A primeira natureza nos informa, irmãos, que mesmo a pequena fé, ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos em busca daquilo que nós temos, dos nossos recursos pessoais. Mas a pequena fé não para por aí. A segunda natureza que nós aprendemos da pequena fé, irmãos, é que mesmo uma pequena fé, ela é capaz de nos fazer ver as nossas próprias limitações e, assim, vendo as nossas próprias limitações, ela nos convence a buscar auxílio divino. A pequena fé nos faz olhar para dentro de nós. Nós vemos as nossas limitações e assim a fé, por menor que seja, ela nos convence a dizer: é hora de buscar o auxílio divino. Vamos falar sobre isso. Quando a tempestade tomou conta daquela situação, eles tentaram de todas as formas conduzir o barco a um porto seguro. Não conseguiram. O que eles fizeram? Eles tomaram a seguinte decisão: o que nós sabemos não é suficiente para nos tirar dessa situação, mas Jesus está conosco. Vamos pedir auxílio ao Senhor Jesus. Irmãos, mesmo uma pequena fé, por menor que nós a tenhamos, ela vai nos fazer algumas perguntas. A primeira delas, não em ordem assim naturalmente, mas nós vamos começar a pensar: será que o que eu sei e o que eu tenho é capaz de me fazer enfrentar sozinho esta situação que eu estou vivendo? Nós vemos aqui, irmãos, que quando os discípulos entraram no barco e começaram a navegar, eles não estavam naturalmente contando com uma tempestade, porque se eles soubessem que uma tempestade estava se aproximando, eles iam primeiro aguardar a tempestade passar para depois entrar no barco e alcançar alto mar. Um navegador, quando ele sabe que viu uma tempestade, ele para e permite primeiro ela passar para depois seguir. Ou ele se adianta à tempestade ou ele espera ela passar. Agora, quando ele já está em alto mar, ele tem que fazer alguma coisa. E aí não dá para voltar, encostar aqui e lá não tem alto mar, não tem porto. Ele tem que aprender a navegar. Uma segunda pergunta que pode ocorrer em umas horas dessas, irmãos, é: eu estou plenamente seguro de que eu sou capaz de resolver a situação na qual eu estou vivendo? A fé nos faz perguntar isso. Ela faz com que nós olhemos para nós mesmos de uma forma muito clara.
Irmãos, a fé, por menor que ela seja, ela vai nos conduzir a Jesus. E nos conduzir a Jesus, irmãos, é ter a grandeza da humildade de pedir ajuda, é ter a grandeza da humildade de pedir refúgio do poder do Senhor. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Os discípulos tentaram, e depois que eles viram que não tinham condições de sair daquela situação, eles procuram Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Isso é humildade. É a mesma coisa que dizer para Jesus: Jesus, eu sei muito de mar, mas eu preciso de ajuda. Isso, irmãos, é uma grandeza, é a grandeza da humildade, de pedir ajuda ao Senhor Jesus. Uma fé, por menor que seja, ela faz o homem procurar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem poder, ele tem plena autoridade sobre tudo e sobre todos. Uma terceira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre a natureza de uma pequena fé, irmãos, é que mesmo uma pequena fé, ela nos proporciona experimentar o agir do Senhor, mesmo em meio às maiores tempestades. Mesmo uma pequena fé é capaz de nos fazer experimentar o agir do Senhor, a ação de Deus, mesmo nos piores vendavais. Vamos falar sobre isso, irmãos. Eles estavam tomados de pavor, os discípulos, no meio da tempestade. Mas quando eles pedem auxílio divino, Jesus os repreende primeiro, depois manda o mar e o vento acalmar. Então, isso, irmãos, eles passam daquele momento de terror, diante do peso da morte, da iminência da morte. É passar desse sentimento de apreensão e temor ao êxtase, à alegria de presenciar a autoridade que o Senhor exerce, mesmo sobre aquilo que nós não vemos, o vento, e sobre aquilo que é grande demais, as grandes ondas. É sair do medo e ser tomado pelo prazer da alegria da intervenção do Senhor. Irmãos, quando Jesus intervém, tudo assume o seu devido lugar, tudo fica no seu devido lugar. Irmãos, mesmo uma pequena fé, ela proporciona fundamentação e seu crescimento. A própria fé, nesse momento, ela cresce. Dentro do nosso coração, há um impulso tão grande para poder crer ainda mais na intervenção salvadora do Senhor Deus. Além disso, ela gera comunhão íntima com o Senhor. Mesmo uma pequena fé. Não é à toa, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse em uma outra ocasião: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: arranca-te daqui e lança-te no mar. Interessante, irmãos, é que geralmente quando se fala do tamanho do grão de mostarda, geralmente se assemelha ao grão de arroz. Mas um grão de mostarda, irmãos, é bem menor do que um grão de arroz. Aproximadamente, irmãos, para um grão de arroz dá 3 sementes de mostarda. 3. Um grãozinho de mostarda. Então um grão de arroz seria uma fé pequena vezes 3, uma fé, um tamanho de mostarda vezes 3. Então mesmo uma pequena fé, irmãos, proporciona ao seu possuidor ver Deus agir. Mesmo quando tudo está contra, mesmo quando o vento diz: eu sou mais forte, mesmo uma pequena fé proporciona ao seu possuidor contemplar a ação de Deus na sua vida. E em quarto e último lugar, irmãos, uma quarta natureza de uma pequena fé, que mesmo uma pequena fé nos proporciona momentos de rendição, adoração e reconhecimento da grandeza do poder do Senhor. Mesmo uma pequena fé proporciona esses momentos de rendição e adoração. Vamos falar sobre isso. Eles estavam apavorados, tentam e nada conseguem. Clamam ao Senhor e o Senhor age. E o texto nos diz, irmãos, que imediatamente após o Senhor Jesus Cristo ter ordenado o vento e o mar, e
fez-se grande bonança. Após esse momento, nos diz o texto que eles ficaram maravilhados e exclamaram: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Irmãos, os discípulos poderiam pensar que conheciam Jesus apenas por verem-no curar, efetuar alguns milagres. E repito, aquele dia foi um dia de milagres. Aquele dia que eles passaram na presença de Jesus foi um dia de curas, uma após a outra. Particularmente Pedro, que teve a sua sogra curada. Ele estava ali no êxtase, porque era algo familiar, algo bem mais próximo a ele. Pois bem, irmãos, ele mesmo disse: puxa, eu achava que conhecia Jesus, mas diante disso que eu estou vendo ele fazer, que homem é este? Ele é muito mais do que eu pensava, ele é muito mais poderoso do que eu imaginava. Eu achava que conhecia Jesus. Eles já viram Jesus curar cegos e curar leprosos, mas eles nunca tinham visto Jesus exercer o seu poder sobre a natureza criada. Irmão, Jesus tem poder sobre a natureza, sim, sobre a natureza criada, até porque a própria palavra do Senhor Deus, no primeiro capítulo do Evangelho de João, diz assim: ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus estava na criação do mundo. Sem ele, nada do que foi feito se fez, nem o vento, se não fosse o Senhor Jesus, nem o mar. Por isso ele tem poder, sim, sobre a natureza. Esse é o Cristo das Escrituras, esse é o Cristo do qual cremos. É um Cristo que, quando age, a nossa fé se alteia, aumenta. E nós só temos uma atitude, que é a atitude de rendição, e quando nos rendemos, cultuamos e adoramos. Irmãos, isso pode ocorrer conosco. Podemos, assim como os discípulos, imaginar que nós já conhecemos Jesus, que já sabemos tudo sobre Jesus, e pensarmos que Jesus só age aqui, ali ou acolá, e em outras coisas Jesus não se intromete, ele não interfere, ele não intervém, ele não tem poder para transformar. E podemos, irmãos, ficar maravilhados ao percebermos que em todas as coisas ele tem a primazia. Precisamos conhecer mais esse Cristo. Ele tem todo o poder. Concluindo, irmãos, a nossa reflexão na noite de hoje, nessa nossa terceira mensagem, nesse terceiro estudo sobre fé e vida cristã, irmãos, nós estamos analisando a natureza de uma pequena fé. E estamos aprendendo do que mesmo uma pequena fé é capaz de efetuar. E hoje, irmãos, nós estamos aprendendo que a fé, por menor que seja, ela nos faz procurar nossos recursos pessoais. Ela nos faz perceber nossas próprias limitações e buscar o Senhor. Ela nos faz também experimentar a ação do Senhor mesmo em meio às maiores tempestades e vendavais. Nos proporciona também, irmãos, momentos maravilhosos de rendição e adoração ao Senhor e reconhecimento de quão grande é esse nosso Senhor Jesus, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Como sempre, irmãos, nós deixamos os textos para lermos no final. Separei 3 textos, e com esses 3 textos, irmãos, nós vamos ler e encerrar a nossa mensagem. O primeiro texto, irmãos, é Salmo 118, verso 8. Leiamos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É certo, irmãos, que nós confiamos nos amigos, é certo. É certo que nós confiamos, irmãos, na nossa própria capacidade, na nossa própria experiência. Afinal, na nossa profissão nós temos muitos e muitos e muitos anos de experiência. É certo. Mas o que a palavra de Deus diz, irmãos, é melhor confiar no Senhor. No exemplo da mensagem de hoje, aqueles homens estavam cientes, sim, da sua capacidade. E eles lançaram mão de tudo que sabiam, das suas experiências sobre o mar. Mas chega um momento, irmãos, em que a ação do homem chega ao seu limite. E aí há a necessidade de se buscar o poder e a intervenção do Senhor.
precisamos aprender a confiar mais nesse Cristo no qual temos. O segundo texto da noite, irmãos, está em Provérbios capítulo 3, verso 5. Leiamos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estrebar é firmar. Não confie na sua própria experiência. Repito o que disse agora há pouco. A nossa experiência, irmãos, ela tem sim o seu valor. Não podemos relegá-la e dizermos que de nada vale. O que nós estamos afirmando, irmãos, é que chega um momento em que até a nossa vasta experiência ela torna-se pequena diante das tempestades da vida que nos assalam. E é nesse momento que nós precisamos aprender a ter a grandeza da humildade, dizer: Senhor, socorro, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. E é nesse instante que o Senhor intervém e estabelece a ordem em todas as coisas. Terceiro e último texto que nós leremos na noite de hoje, irmãos, Mateus 19, 26. Leiamos. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Era impossível àqueles discípulos acalmar o vento e aquietar o mar. Era impossível àqueles discípulos, naquele instante, colocar as ondas nos seus termos. Era impossível para os discípulos conduzir o barco em segurança a um porto seguro. Mas para o Senhor, isso era possível. Você está se sentindo assim? Você tem se sentido exatamente como os discípulos? Você, no meio da sua travessia, de repente as coisas mudaram, e mudaram radicalmente, de sorte que você não sabe mais o que fazer, de sorte que você já lançou mão de toda a sua experiência, de todos os seus argumentos, e as ondas continuam grandes e o vento continua forte. Você já colocou tudo que você sabe, todo o seu teor, tudo o que você aprendeu ao longo de toda a sua existência em prática, e as coisas não se resolveram, e você não está vislumbrando um porto próximo. As ondas continuam gigantes e o vento forte e o céu escuro, anunciando a continuidade da tempestade. Será que não é o momento exato hoje de você fazer como os discípulos, dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, e venha ao meu encontro aqui no meio da minha tempestade. Senhor, eu já não sei mais o que fazer, Senhor. Oh, Senhor, acorda, Senhor, desperta, age na minha vida, age no meu barco. Eu preciso levá-lo a um porto seguro. Será que hoje não é momento, irmãos, da gente convidar Jesus, o Senhor, aquele que tem todo o poder, mesmo sobre a natureza, para ordenar o barco da nossa vida? Se você se encontra assim como os discípulos, assaltado por ondas e ventos, em desespero e sem ter o que fazer, o que nós estamos aprendendo hoje é que mesmo uma pequena fé, do tamanho da que você tem, mesmo pequenina como ela é capaz de levar você a experimentar o poder do Senhor. Não despreze a pequena fé que você tem, preserve-a, alimente-a, exercite-a. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe e acalme o seu mar e os seus ventos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os presbíteros, Romildo e Rosa.